Pessoal, tudo bem? Mais uma aula aí sobre o reator WASB. Na primeira parte da aula a gente viu alguns conceitos e definições sobre o sistema. Na aula de agora vamos ver então parâmetros de projeto e dimensionamento. Então já entendemos sobre como funciona, quais são os mecanismos que fazem o WASB funcionar, a parte de inoculação dele. Vamos ver então como agora a gente faz isso na prática, com número, quantas tubulações tem que entrar, volume de reator, todos esses dados que são importantes aí para o dimensionamento do WASB. Então a gente vai fazer daquele esqueminha, né? Tem a minha luzinha aqui, conforme eu vou apresentando o parâmetro, eu faço umas continhas aqui e a gente vai trabalhando assim, tá bom? Vamos continuar aqui então. Então vou mostrar algumas imagens aqui de um reator WASB, um pouquinho mais de detalhe do que aquele que a gente viu na aula passada. Então aqui eu tenho um modelinho de um reator WASB. Então tem aqui a entrada feita nesse canal central, tá vendo aqui? Ela é distribuída nessas tubulações aqui, que vai para o fundo do reator e ocupa uma área de fundo do tanque aqui, do reator WASB. Aqui eu tenho o que eu falei para vocês, os defletores, né? Então, conforme tem a manta de biomassa aqui, né? Manta de lodo, as bolhas vão sendo produzidas, então ela vem aqui e é desviada e é coletada aqui no meu separador trifásico. Tá vendo os separadores aqui? Então aqui é onde coleta gás, aqui vai ter coleta de gás, aqui vai ter coleta de gás. O que mais? O separador trifásico. Aqui é a passagem dessa região de manta de lodo aqui pro meu decantador, né? Para a unidade de decantação aqui. Então passou aqui o líquido, teoricamente tem que passar só o líquido, mas se escapar algum pedacinho de sólido, né? Alguma partícula de sólido, ela fica então aqui, a velocidade de sedimentação dela vai ser maior do que a velocidade ascensional, e aí a partícula volta e retorna para o leito de lodo. Então uma vista aqui em corte, né? Um corte na seção transversal aqui do reator. Aqui na parte de cima, a canaleta de coleta do esgoto tratado, né, do efluente tratado, nas duas laterais aqui do reator, uma entrada central. Então, como é que seria a imagem disso em planta, né? Alguma coisa assim, ó. Então, tem essa tubulação central. Essa tubulação central, ela vai distribuir meu efluente nesses compartimentos individualizados, cada um com uma tubulação, tá vendo? Então, cada retângulo desse aqui vai ser um compartimento onde vai ter um tubo que vai descer para o fundo do reator. Então, aqui dá para a gente ver alguns, né? Ó, os compartimentos de distribuição, cada um com um tubo. Então, quando o esgoto enche esse canal, né? Aí ele vai transbordar, vai verter para esses compartimentos aqui de distribuição. Então, olhando nessa imagem aqui anterior, ó, esse canal ele vai encher, ele vai transbordar. Quando ele transborda, tá vendo aqui a setinha mostrando isso? Transbordou, caiu no compartimento. O compartimento vai ter um tubo, vai descer para o fundo e vai ocupar uma área de fundo de reator. Aqui eu tenho, então, a canaleta de coleta desse nosso esgoto tratado, desse nosso efluente tratado. Então, isso é o que a gente chama de WASB retangular. Muito usado, um dos mais usados que vocês vão encontrar por aí na literatura. Ele é na forma retangular. Tem outro formato de WASB? Tem, o circular. Como que o circular funciona? Do mesmo jeito, pessoal. Exatamente da mesma forma. Mas aqui a gente tem uma situação que vocês vão ver que para o retangular não funcionaria, né? Por exemplo, a minha distribuição eu não consigo fazer ela num canal. Então ela tem que ser uma estrutura em que eu vou ter um centro de distribuição aqui, com o meu esgoto vindo, né, para esse centro, e aqui ele vai cair, vai ter várias canaletinhas dessa que vai direcionar o meu esgoto para o fundo do reator. E conforme vai passando aqui no biogás, ele vai subindo, o meu biogás fica coletado aqui no separador trifásico, o líquido vem para essa região de fora aqui. Ô Brito, mas por que o WASB ele tem esse formato circular, né? Ele sai para fora aqui, em vez de ele subir simplesmente 90 graus, ele tem essa inclinação. Isso aqui é para você aumentar a área de superfície e garantir que a velocidade ascensional lá no topo seja inferior à velocidade de sedimentação. Então, quando você aumenta aqui, você acaba aumentando a área superficial. Aumentando a área superficial do reator, você faz com que essa velocidade com que o líquido está chegando na superfície seja menor. Consequentemente, porque velocidade de vazão por área, consequentemente, você vai ter uma velocidade menor, a partícula que escapar aqui, ela consegue sedimentar de volta para o tanque. Isso aqui é uma vista em corte, né? Olha em planta. Ó, tá vendo? Ele é alimentado por essa região central aqui, ele vai encher e vai transbordar nesses compartimentos de distribuição, que cada um deles vai ter um tubo aqui, que vai para o fundo. Então, voltando aqui, né? Aquele compartimento, isso aqui é a região central,
esse disco aqui, né, esse centro de distribuição, ele vai verter água caindo nessas canaletas aqui. Então isso aqui vai verter água, vai cair nessas canaletas aqui, cada uma com um tubo alimentando o fundo. O fluxo vai subir, vai sair na canaleta de coleta do efluente final aqui na lateral do reator, caracterizado por todo o perímetro aqui do reator, né, ele é circular, sendo coletado, e o separador trifásico também fazendo toda essa cobertura de toda a área superficial do reator, né, para não deixar escapar nenhuma bolha de biogás. Então aqui mais uma imagem, né? Então esse aqui é o circular. E aqui um exemplo de um reator retangular. Eu vou usar bastante exemplo desse reator na aula, que ele é um reator de uma indústria de refrigerante, que eu fiz estágio na graduação. E chegamos lá, eles foi apresentado para a gente, no primeiro dia de estágio, o pessoal não conhecia muito, apresentaram para a gente esse sistema como se fosse uma caixa d'água. Então falou, a gente tem uma caixa de água aqui que trata o esgoto, trata o nosso efluente industrial. Então, assim, para vocês terem uma noção, o que vocês vão encarar aí pela frente, muitas indústrias desse nosso país, por não conhecer o sistema, consequentemente nunca operou de acordo e vários problemas ocorreram devido a essa má operação do sistema. Tá? Então, como é que ele funciona? Eu vou mostrar aqui umas imagens para você ver como é que é simples o sistema nessa indústria. Uma indústria de refrigerante muito, muito forte na região. Então, o esgoto ele chegava, aqui eu tinha um tratamento preliminar, composto por uma grade fina e uma caixa de areia. Tudo isso é basicamente para remover areia, que acaba fazendo a lavagem do chão, da fábrica e tal, e a grade para remover rótulo ou pedaço de caco de vidro que às vezes quebrava durante a produção. Então, basicamente, removia rótulo e alguns cacos de vidro, e aqui a caixa de areia para remover essa areia ou algum caco também que acabou escapando no gradeamento, ele ficava retido aqui. Aqui eu tinha um medidor partial, e aqui um tanque de equalização. Então, medidor partial para controlar a vazão e equilibrar o nível de água aqui no meu preliminar, né? Tanto na grade quanto na caixa de areia. Vinha para o meu tanque de equalização. Aqui, então, qual que é a função? O ASB recebia sempre uma vazão constante, porque você não pode oscilar ali as cargas, porque você viu que ele é sensível. Imagina, se a gente liga uma carga muito forte, depois desliga. Então, na hora que liga a carga forte, aumenta a vazão. Você tem uma produção de ácidos, depois você desliga. Então, assim, o ASB ele tem que ser operado sempre da mesma forma, com pouquíssimas oscilações aí de carga. Quando eu penso em oscilação de carga, oscilação de vazão ou de concentração. Então vinha para cá, daqui tinha uma elevatória que bombeava isso para cima do reator, e essa é uma imagem de cima do reator. Antes de vir para cima, né, aqui ele ia para uma peneira estática, que é situada aqui em cima, tá vendo o reator? Essa peneira estática a gente viu lá no preliminar, né, quando a gente já foi aprender gradeamento. Ele tem um espaçamento muito pequeno que é para reter realmente aquela colinha que cola os rótulos da garrafa. Às vezes essas colinhas passavam, então para elas não ir para o reator, elas ficavam retidas aqui na minha peneira estática, aqui em cima. E aqui o líquido passava da peneira estática, ele descia essa tubulação aqui e ia para o centro desse reator. Aqui tinha 4 vertedores, vertia 1/4 da vazão para esse canal, 1/4 para esse canal, o outro 1/4 para esse canal, e outro 1/4 para esse outro canal aqui atrás. Tá vendo que tem 2 canais aqui, separados por esse muro aqui? Por essa parede, né? Então, você tem essa situação, o líquido vai para 1/4 para cá, somando total, e aqui ele era distribuído no fundo do reator. Eu não tenho imagem dessa distribuição, mas imagina que ele está nesse canal e ele vai para um ponto do fundo. Aqui, meus separadores trifásicos não dá para ver. Essas tubulações que vocês veem na superfície aqui, é tipo uma tubulação de PVC toda perfurada, para na hora que o líquido chegar naquele nível ali do PVC, ele entra dentro do PVC, porque ele está furado, e ele vai escoar no canal de coleta do meu efluente tratado, que é esse canal aqui na lateral. Então o esgoto ele entrava nessa tubulação perfurada, porque ela era perfurada justamente para isso. Do que ele entrava, ele era distribuído, ele era transportado para esse meu ponto final aqui, que é um canal de coleta do meu efluente tratado. E ele tinha 2 módulos um desse lado e um desse lado, que eu vou mostrar mais para frente da nossa aula. Certo? Só para mostrar para vocês mais ou menos essas configurações típicas. Então, o que a gente vai ter que projetar, pessoal? Esses canais, essas tubulações de distribuição, o separador trifásico, a forma como que eu vou coletar o meu efluente, tudo isso é projetado. Vamos então para o primeiro parâmetro. Vamos lá. Primeiro, muito simples, né? Tempo de detenção hidráulica, TDH, que nada mais é do que volume por vazão. E para o ASB, tratando esgoto sanitário,
sanitário, o que eu tenho? Eu tenho essa tabelinha lá que fala para temperaturas entre 16 e 19, 20 e 26, maior que 26, quais seriam o TDAH médio adotado e um mínimo num período de pico que se precisar dar no reator, por exemplo. Então, vocês observem aqui, quanto maior a temperatura do esgoto, mais rápido é a degradação. E quanto menor a temperatura do esgoto, para a região de clima mais frio, maior é o TDAH que eu tenho que deixar no sistema. Então, pensando aqui para Poços de Caldas, temperatura mais baixa no inverno, entre 10 e 14. No interior de São Paulo, que está um calor violento, né, na época que estou gravando o vídeo aqui, que é em outubro de 2020, TDAH de 6 a 9, menor que 6 até se for muito quente, mas isso aqui não é tão recomendado usar valores tão baixos aqui. Um valor bem usual adotado, 8 horas para esgoto sanitário. É um valor bem usual para a temperatura aí de 20 graus Celsius, que é uma temperatura média aí do nosso país, né? Beleza, ô Brito, fiz lá, então é simples calcular o volume? Não, é relativamente simples. Com TDAH você vai lá então, sabe que o volume vai ser igual o TDAH vezes a vazão. Esse volume aqui, adotando as unidades todas, a gente define ele em metro cúbico. Feito isso, vamos supor que a gente fez as continhas aqui. Brito, deu um tanque, pelos meus cálculos, um volume de 2.000 metro cúbico. Eu posso fazer um tanque de 2.000 metro cúbico? Pode. Sim, nada impede de você construir. Mas existem recomendações na literatura para você garantir que o sistema funcione de uma forma melhor, de um tamanho otimizado, para você economizar, inclusive na parte de construção. Que é o seguinte, ó. Mostrei ali para baixo para vocês. Recomenda-se que no máximo você tenha tanques aí de 1.500 metros cúbicos. No máximo. Ô Brito, então eu poderia fazer um de 500 e um de 1.500? Poderia, mas o que a literatura ainda recomenda mais? Que vocês vão ver inclusive na estação aqui de Poços de Caldas, na ET 1, né? Lá nas Antas, na Cascata das Antas, para baixo da Cascata das Antas, aqui em Poços de Caldas, né? Lá eles têm módulos de no máximo 500 metros cúbicos. Ou seja, aqui na ET eles têm um ASB quadrado, então eles têm módulos de 10 por 10 por 5 de altura. Então isso aqui são os módulos dos reatores UASB deles aqui. E aí você garante então os 500 metros cúbicos. Ah, Brito, mas deu 2.000. Ok, são 4 módulos. E aí você pode fazer inclusive eles conectados num grande módulo, você divide aqui em 4, cada um desse com essas medidas de 10 por 10 por 5 e tal. Então aqui uma dica para vocês na hora de fazer o projeto, se de repente der uma vazão muito alta que vai precisar de mais de um módulo, um volume maior de 500 metros cúbicos, vocês adotam essa relação. Ok? Aí vai vir uma pergunta, ô Brito, eu estou fazendo para esgoto, você está falando para esgoto, mas e se for uma indústria? E se for uma indústria que tem, por exemplo, o esgoto, a gente sabe que tem uma DBO do esgoto, né? De 300 mais ou menos, uma DQO mais ou menos aí 500, né? Miligrama por litro. E se for um efluente industrial? Isso aqui é esgoto. E se for uma indústria que tiver uma DBO, uma DQO, vai, de 5.000, eu posso adotar um TDAH de 8 horas que vai fazer a mesma coisa? Que vai resolver o meu problema, vai dar uma eficiência boa também? Vamos pensar. Pela cinética que a gente aprendeu lá, se eu tenho a mesma quantidade de boca para comer, ou seja, a mesma quantidade de bactérias para degradar o efluente, e eu tenho uma concentração muito mais alta, o que vai acontecer? Vou demorar mais tempo. Lembra do churrasco que a gente conversou lá na aula? Muita carne, pouca gente, demora mais para acabar o churrasco. Mesma coisa aqui. Muita concentração com limitação ali da biomassa, que vai ser aquele total que vai ter no reator, você começa a ter maiores tempos de detenção hidráulica para se remover essa matéria orgânica. Ah, então não posso adotar 8 horas? Não. O que eu adoto então? Adota um outro parâmetro de projeto que não é mais o TDAH, e sim a carga orgânica volumétrica. O que é a carga orgânica volumétrica?
que é representado pela letra COV, é a carga que você aplica no reator, carga, concentração, dividido pelo volume do reator. Então, esse parâmetro aqui, né, vazão vezes concentração, isso aqui é carga. Então, sempre que eu falar, não pode aumentar a carga no reator WASB, quer dizer que eu estou aumentando isso aqui, tá? Isso aqui é o volume do reator. E essa carga volumétrica, ela tem um valor a ser considerado no WASB. Então, o WASB ele pode suportar, no máximo, uma carga de 15 kg de DQO por metro cúbico dia. Então, essa é uma carga máxima que um reator aí, o WASB, consegue suportar. 15 kg de DQO metro cúbico dia. Se eu tenho a carga máxima, ela é um parâmetro de projeto, o que eu faço? Então, eu sei que o meu volume vai ser igual a minha carga dividido pela a minha carga orgânica volumétrica. Certo? Ok. Então, tem aqui que eu tenho isso aqui, vai ser então um parâmetro que eu tenho. Isso aqui é um parâmetro que eu tenho também. Concentração e vazão eu sempre vou ter. Ô Brito, poxa, mas então eu posso dimensionar, para eu não errar, eu posso fazer então tanto para esgoto quanto para efluente industrial, só dimensionar pela carga? Não pode. Só que acontece o seguinte, para um WASB, quando você mexe no TDAH para esgoto, né, você adota um TDAH, para aquele TDAH calculado para esgoto, normalmente ele vai dar uma velocidade ascendente adequada para o reator. Quando você projeta para esgoto sanitário, considerando a carga volumétrica de 15 que um WASB aguenta, ele vai suportar o 15. Mas acontece o seguinte, se você adota 15 para calcular um WASB, você vai ter problemas na velocidade ascensional do reator. Isso é uma coisa que dá bastante dúvida e tem muito projeto que eu já vi por aí errado, pessoal, porque o pessoal não considera isso. Então, eu vou fazer aqui nesse cantinho bem explicadinho para vocês entenderem. Vou dar um exemplo. Exemplo. Vamos considerar uma vazão de 100 metro cúbico por hora. E vamos considerar uma concentração de 300 miligrama ou grama metro cúbico, para ficar certinho, né? Grama metro cúbico. Vamos dimensionar esse reator. Isso aqui é esgoto, tá? 300 gramas metro cúbico ou 300 miligramas por litro representa o esgoto. Vamos dimensionar esse reator pelo TDAH. Então, primeiro, considerando o TDAH. Então, a gente sabe que o TDAH é volume por vazão. Vamos considerar que é 20 graus, temperatura média, tá? Então 8. 8 é igual ao volume que a gente quer calcular, dividido pela vazão de 100 metro cúbico hora. Isso vai dar quanto? Então eu vou ter 8 vezes 100, 800 metro cúbico de reator. Esse é o volume desse nosso reator WASB. Vocês vão ver daqui a pouco que mais ou menos a altura de um reator WASB, ela vai mais ou menos aí, uma profundidade dele, vai ser aí de 5 metros. Bom, se eu tenho 5 metros de profundidade, quanto que vai dar um reator desse de área de base? A areia da base. Só fazer a conta, né? Volume. Vou fazer aqui nesse cantinho. Então, eu tenho que o volume é igual a área da base vezes a altura. A área da base vai ser volume dividido pela altura. Então, a área da base vai ser volume pela altura. Então, a área da base vai ser quanto? 800 dividido por 5. Que vai dar uma área da base, então, de 160 metros quadrados. Certo? Com essa área da base, quanto que daria uma velocidade ascensional, uma velocidade de subida no meu reator? Então, velocidade é igual vazão dividido por área. Lembra? Vazão, velocidade vezes área. Então, se eu isolo a velocidade, velocidade é vazão por área.
Então, quanto seria uma velocidade ascensional no reator? Então, vamos calcular. Vazão pela área. Então, essa velocidade ascensional vai ser igual ao quê? Vazão por área. Vazão 100 dividido pela área 160. Aqui, metro cúbico hora e metro quadrado. Então, vai dar unidade de velocidade. Ó. Vai cortar metro quadrado com metro cúbico, vai sobrar metro por hora. Então, 100 dividido por 160, quanto que dá essa conta? 0,625 metros por hora. Pessoal, entendeu tudo que eu fiz aqui? Ó? Calculei pelo TDAH. Volume por vazão, deu um volume 800 metros cúbicos, considerando uma altura média de WASB de 5 metros, vai dar uma área de base de 160 metros quadrados, calculando a velocidade ascensional, que é vazão do reator pela área, deu uma velocidade ascensional de 0,625. Pessoal, vamos fazer então o cálculo agora considerando a carga orgânica volumétrica para esse mesmo WASB, tá? Então ele vai ter uma vazão de 100 metro cúbico hora e uma concentração CS0 é igual a 300 gramas por metro cúbico. Carga orgânica, a gente já viu que é vazão vezes CS0 dividido por volume. E a gente já viu então que essa carga no máximo que um WASB suporta é 15. Então vamos por aqui. 15 é igual, só que a unidade. 15 kg metro cúbico dia. A vazão aqui eu vou ter que transformar então para metro cúbico dia e o CS0 em quilo metro cúbico. A gente transforma. Basta a gente fazer o quê para transformar? 100 metro cúbico dia vezes 24 horas é um dia. Vai dar quanto? Então eu pego isso aqui. 100 vezes 24. E dá 2.400 metro cúbico por dia de vazão. E de concentração, só dividir por 1.000, 0,3 kg por metro cúbico. Beleza. Então 15 vai ser igual vazão, 2.400, vezes concentração, 0,3, dividido pelo volume. Então meu volume vai ser igual, só isolar aqui, então fazer essa conta. 2.400 vezes 0,3 dividido por 15. Olha que diferença, pessoal. 48 metro cúbico. O outro reator tinha dado 800 metro cúbico. Aqui a gente já percebe que vai dar problema, né? Ah, Brito, mas ele suporta. Suporta. Mas vamos ver, então, considerando a mesma coisa. Vamos considerar uma profundidade de 5 metros. Então, a gente sabe que volume é igual à área da base vezes a altura. Então, a área da base, que é o que a gente quer calcular, vai ser igual ao quê? A área da base vai ser, o volume eu tenho, vou dividir 48 por 5. Vai dar uma área da base de 9,6 metros quadrados. Com essa área da base, a gente calcula a velocidade ascensional. Quanto que é? Velocidade é vazão por área. Qual vazão? Aqui, 100. Então, velocidade ascensional, vazão, 100 metro cúbico hora, dividido pela área, 9,6 metros quadrados. Então, vai cortar metro quadrado com metro cúbico, vai sobrar metro por hora, unidade de velocidade. Então, vai ser 100 dividido por 9,6. Olha a velocidade ascensional, 10,4 metros por hora. Então, você imagina um reator que ele tem um fluxo ascendente e uma velocidade ascensional que vai variar aí de 0,6 a 0,8, parâmetro de projeto. A nossa calculada deu exatamente isso, 0,625, né? Isso é o que tem que ter. De repente, você coloca num ASB para tratar esgoto uma velocidade de 10 metros por hora. O que vai acontecer? Toda essa manta de lodo aqui, ela vai escapar do reator. E vai sair na canaleta de coleta do teu esgoto tratado aqui e teu sistema não vai funcionar. É por isso que eu posso dimensionar? Pode, mas teu reator não vai funcionar. Por quê? Porque todos os parâmetros têm que dar dentro. Tem que estar dentro a velocidade ascensional, tem que estar dentro a carga, tem que estar dentro tudo.
Ô Brito, mas se eu quiser dimensionar usando a carga? Aí a literatura recomenda um outro parâmetro. Para você adotar para esgoto, adota uma carga de 2,5 a 3,5. Que vai dar certo, que é melhor, que é um valor que vai dar já muito próximo ao TDAH calculado. TDAH de 8 horas, por exemplo. Tá? Então, só para mostrar para vocês, fiz a continha aqui, para vocês entenderem que dá para calcular, mas a gente não deve fazer esse cálculo. Continuar aqui na aula, então. Próximo parâmetro. Aqui um gráfico, só para vocês terem uma noção, tá? Isso aqui é a literatura informa para a gente. Aqui no eixo X, concentração, e aqui volume de reator. A partir de uma concentração aí de DBO, de DQO, na verdade, né? De 1.500, de 2 a 3.000, eu já começo a usar a carga orgânica para dimensionar. E abaixo disso eu ainda posso considerar o TDAH para dimensionar. Então, para vocês terem uma noção, isso aqui é dados da literatura, tá? Para ver mais ou menos. Mas no fundo, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que considerar que todos os parâmetros vão ter que ser atendidos. A carga está dentro? Ok. Ah, mas o TDAH ficou muito alto. Não, não tem problema, desde que a velocidade ascensional esteja dentro. Porque para uma carga maior, eu vou ter que ter um TDAH maior também. Não tem outro jeito. Carga biológica. Esse é um parâmetro interessante da gente ver também. Então, sempre que eu vou fazer um exemplo, eu vou fazer em vermelho. Quando eu vou explicar, eu faço em preto mesmo. O que é carga biológica? Representado por CB. Nada mais é do que a carga pela massa de micro-organismos que tem no reator. Então, seria uma concentração Cx, vamos considerar assim, né? Vezes o volume do reator. Então, isso aqui é massa de micro-organismos. O de lodo, né? E esse Cx, no exemplo aí que eu passei para vocês, ele está considerando a concentração de sólidos totais voláteis. Pode ser sólidos suspensos voláteis, sólidos totais voláteis. Para essa equação a gente usa sólidos totais voláteis. E essa carga biológica ela é um parâmetro de projeto. A gente tem os parâmetros, os valores dela, que é dividido em dois tipos. Primeiro, na partida do reator, e o reator operando em regime permanente. Seria ele já em equilíbrio. Por que tem essa diferença? Pessoal, falei para vocês na aula de conceitos. A minha carga biológica, ela é basicamente o que vai influenciar se meu reator vai acidificar ou não. No começo, eu tenho que manter uma carga biológica baixa. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu aplico pouca carga para uma massa de micro-organismos para conseguir que a acidogênese e a metanogênese consiga se desenvolver no sistema. Então eu mantenho uma carga baixa, uma carga biológica baixa. Então, tanto que vocês veem ali, para a partida é de 0,05 a 0,15 essa carga biológica. Já em regime permanente, eu posso aumentar essa carga e fazer meu reator atingir o estado de operação otimizado ali, seria na operação estável dele. Que isso varia de 0,3 a 0,4. Por quê? Aí eu posso aumentar essa carga, porque meu sistema já está em equilíbrio, os micro-organismos acidogênicos e as arqueias metanogênicas já estão em sintonia e eles conseguem ter um bom desenvolvimento. Então é por isso que no começo a gente adota valores menores de carga biológica e mais para frente, conforme o reator vai respondendo e vai atendendo a nossa eficiência, atendendo a nossa expectativa de eficiência, a gente adota um regime permanente, pode aumentar essa carga operando o reator com uma carga biológica alta. Tá? De 0,3 a 0,4. Beleza. Mais um parâmetro de projeto. Vamos ver. Velocidade, tá vendo? Ela está diretamente conectada, pessoal. A velocidade ascendente, que é a velocidade com que o líquido entra no reator. Então, vamos lá. Eu já fiz para vocês já entenderam. Vou fazer de novo aqui só para... Então, esse reator aqui, ele tem mais ou menos esse formato, né? Um retangular, circular. E ele tem fluxo ascendente, ele entra pelo fundo. E ele tem uma área que eu chamei de área de base. E eu tenho uma certa vazão que vai estar aplicando. E a gente sabe que velocidade é igual vazão por área da base. E aí eu tenho que manter, tá vendo? Para vazão média, eu falei errado lá. Falei de 0,6 a 0,8, mas é isso. É mais ou menos isso, de 0,5 a 0,7 metros por hora. Aqui no nosso cálculo, ó, deu 10. Então isso aqui é de 0,5, né? 0,5 a 0,7.
Olha que bacana isso, pessoal. Todos esses parâmetros têm que ser obedecidos. Então, não dá para errar. Ah, fiz um cálculo aqui, a velocidade não bateu, Brito. Então, alguma coisa você errou. Então, aqui para vazão média, para vazão de pico, aí tem algumas coisas que a literatura informa para a gente também sobre essa velocidade ascendente, ascensional. Ok? Então, essa é um parâmetro fácil de calcular, a gente já viu, sem grandes problemas. Profundidade, também já vimos meio sem querer, né? Para a gente conseguir calcular essa velocidade ascensional, a gente acabou vendo profundidade. Então, imagina o nosso tanque, o reator WASB aqui, né? Com toda aquela estrutura, né? Separador trifásico, defletor aqui. Então, eu posso dividir o reator basicamente em duas zonas, tá? Isso é uma divisão bem teórica, tá, pessoal? Mas existe essa divisão para vocês terem uma noção. Que é compartimento de digestão, aqui onde ocorre realmente a decomposição do efluente, e aqui na superfície seria um compartimento de sedimentação ou decantação. Como então eu tenho essas duas zonas, definiu-se na literatura que eles têm valores diferentes. Por exemplo, essa zona aqui vai variar de 1,5 m a 2 metros. A de baixo já vai variar de 2,5 a 3,5 metros. Sempre totalizando a altura de um WASB, que é o que eu estou mostrando ali para vocês, de 4 a 6 metros. Altura total desse reator WASB. Tá? Então, muito simples. Isso aqui é só a gente adotar também, é um parâmetro que a gente adota sem grandes problemas. Continuando, próximo parâmetro de projeto. Eficiência. Como eu falei para vocês, o WASB ele não é um reator mistura, ele não é um reator plug flow, a cinética dele é muito difícil da gente conseguir trabalhar, porque no fundo ele é mais concentrado, na superfície ele é menos concentrado. Então o que a gente faz para trabalhar? Existe uma relação empírica na literatura, analisando diversos reatores WASB, tratando esgoto sanitário, tá? Isso aqui não é considerando efluente industrial, é tratando esgoto sanitário que associou, fez tipo uma correlação. Eficiência de um reator em função do TDAH adotado. Então, você chegou na seguinte equação. A eficiência dele é igual a 100, que multiplica 1 menos 0,7, que multiplica o TDAH elevado a menos 0,50. Essa é a equação que define o TDAH de um reator WASB. Ô Brito, mas não tem cinética, não tem nada. É uma continha simples, aplica o TDAH aqui, a gente calcula a eficiência do sistema. Sem grandes problemas. Simples, né? Então vamos partir para um outro parâmetro, que esse aqui é muito simples. Sistema de distribuição do afluente no reator. Então já vimos isso também, já conversei com vocês. Sempre tentar fazer distribuição individualizada, com compartimentos individualizados, para que cada tubo receba a mesma vazão de esgoto, para que você não tenha caminhos preferenciais, para que você não tenha uma zona morta no reator, de repente uma região onde o líquido não vai conseguir chegar no tubo. Então sempre fazer dessa forma, alguma coisa que enche e verte e caia nesses compartimentos individualizados. A gente sempre tem que buscar alguma coisa nesse tipo. Mas existe reator que não tem esse formato, Brito? Existe, infelizmente existe. E o exemplo que eu vou passar aqui para vocês, de uma forma não correta de se fazer isso, é o exemplo da indústria de refrigerante. Então eu vou mostrar aqui para vocês, depois eu vou explicar a forma correta, tá? Como é que era feito aqui nessa indústria? Então o esgoto vinha por essa tubulação, descia aqui nessa canaleta central, nesse compartimento central, e no dia que eu cheguei lá no estágio, esse sistema aqui, essa estrutura aqui, ela não tinha nenhuma comporta, nem nada, não tinha nenhum vertedor, e simplesmente todo o esgoto que chegava aqui, todo o efluente industrial que chegava aqui, ele escoava basicamente nesses dois canais, nesse aqui e nesse, indo pouquíssimo efluente nesses canais de trás aqui. E eu vou explicar para vocês o porquê. Olha a imagem. Onde o esgoto descia, ele era
ele não foi centralizado essa tubulação. Ela poderia ter sido centralizada aqui para você tentar distribuir melhor, e ele não era. Então, simplesmente o esgoto que chegava aqui, o caminho mais fácil dele encaminhar era para esse canal e para esse outro canal. Então, isso no primeiro dia de estágio, a gente já foi lá e colocou essas comportas aqui, stop log, né? Tipo umas comportinhas que a gente encaixava ali no sistema, para fazer com que a água se acumulasse aqui nessa região central dessa caixinha distribuidora de vazão e caísse exatamente 1/4 da vazão para cada parte do sistema. Ficou muito melhor do que estava, mas ainda assim essa parte ia menos efluente do que essas duas aqui, mas mesmo assim você já conseguia melhorar essa distribuição. Então, uma das primeiras coisas que fizemos no estágio. Ô Brito, mas aí resolveu o problema? Infelizmente não. Por quê? Porque os tubos lá não eram individualizados. Então isso aqui, por exemplo, é um dos canais antes de fazer aquela distribuição igualitária da vazão. Esse canal simplesmente não chegava esgoto. E esse tubo aqui, ele está no nível do canal. Ou seja, se a água chega aqui, a água entra. Se a água não chega, a água não entra. Super errado, né? Porque você não consegue garantir que cada tubulação que vai estar inserida nesse tubo aqui vai ter a mesma vazão. As que estão mais próximas da entrada vai ter maior vazão, as que estão mais longe ali da entrada vai ter menor vazão. Isso acontece pela falta de projeto adequado. Ô Brito, mas tinha algum tubo que não recebia vazão mesmo com o canal cheio? Infelizmente tinha. O último tubo desse canal, tô aqui no finalzinho do canal, tá vendo? Ele não era rente ao chão, ele tinha uma alturazinha. E essa alturazinha fazia com que o líquido não vertesse lá dentro. E ele ficava sempre vazio. Então você tem uma zona morta gigantesca no teu reator quando você não tem um fluxo escoando para todos os tubos, né? E isso é um problema. Então aí você foi lá e teve que serrar esse tubo bem na base para ele ter a mesma altura. Sim, muito complicado. Depois que o negócio está implementado e você tem que fazer correções, é muito difícil, tá? Esse canal ele é pequeno, assim, devia ter uns 20, 25 centímetros, então é muito difícil você trabalhar nisso. Então tem que sempre pensar num bom projeto para você não ter esses problemas futuros. E como é que eu faço o jeito correto então, Brito? Olha aqui, o jeito correto é assim. Olha que interessante essa imagem. Eu tenho esse reator WASB aqui. Isso é uma vista em planta dele, tá? Aqui é o canal por onde vai chegar o meu esgoto. Esse canal aqui. E aqui são os meus compartimentos individualizados, cada um com uma tubulação que atinge o fundo do reator. Então o que vai acontecer? Esse canal ele vai enchendo, ele vai enchendo, ele vai enchendo, até ele transbordar. Quando ele transborda, vai cair essa água transbordada nesses compartimentos aqui. E nesses compartimentos aqui, eu tenho em cada um deles um tubo que vai descer de forma individualizada para o fundo do reator. Que é isso aqui, tá vendo? Esse é o canal que vai encher, o esgoto chega nele e enche esse canal. Quando ele enche, ele vai verter. Vai verter para onde? Para cá. Verteu para cá. Nessa parte que ele verte vai ter um tubo e esse tubo vai descer para o fundo do reator de forma individualizada, que é o que mostra essa imagem aqui. O esgoto chega nesse canal, verte, cai no tubo. Cada compartimentozinho daquele vai ter uma tubulação que vai vir, entrar na parede do reator e ocupar um espaço no fundo do reator. Então tá vendo que aqui tem uma imagem com vários tubos desses sobrepostos? É isso que acontece, porque eu tenho um compartimento desse do lado do outro, um do lado do outro. Então um tubo vai vir descer e parar aqui, o outro vai descer no mesmo sentido e vai parar aqui, o outro vai descer no mesmo sentido e parar aqui, tudo isso ocupando o fundo do reator. Então assim, é muito difícil talvez imaginar isso aqui vendo essa imagem, mas depois vocês tentem ver com calma para vocês tentarem entender como é que isso funciona. Entrou, verteu, caiu, o primeiro tubo cai aqui, quando eu digo primeiro tubo, é esse primeiro aqui. O primeiro vai ter um ponto no fundo, o segundo vai ter um ponto pertinho, o terceiro vai ter um outro ponto. E quando a gente vê essa imagem sobreposta, a gente vê isso aqui, né? Um tubo desce aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui e assim por diante. Olha os tubos individualizados, tá vendo? Ó, ele tem esse vertedor aqui, a água enche esse canal e verte. Aqui eu tenho algumas dimensões, até para algumas recomendações de projeto que vocês podem utilizar no projeto de vocês, sem problemas, tá? Então aqui, tanto a recomendação do tamanho desse tubo, quanto da altura dele nessa outra imagem aqui. Então vocês podem ver lá no slide depois que vai ter todas essas informações. Individualizado, tá vendo? Cada tubo desse vai receber exatamente a mesma vazão. E aqui, não sei se vocês estão observando, isso aqui são separadores trifásicos, ó. Isso aqui é um separador, tá vendo? Que forma tipo um chapéuzinho ali, ó. Isso aqui é um.
2, 3, 4, 5, 6. Então, esse WASB aqui, ele tem 6 separadores trifásicos. Ele é retangular, tem 6 separadores trifásicos, o esgoto entra por aqui, entra nessa canaleta, vai para o fundo e é coletado na outra extremidade dele para um vertedor também, que vai passar por todo o sistema aqui. Uma outra forma, um circular, aquilo que eu mostrei para vocês, ó, o esgoto entra pelo centro, ele verte nesse vertedor aqui que faz essa circunferência, e aqui, cada retângulo desse aqui é um compartimento que vai ter um tubo que vai para o fundo do reator. Então aqui eu vou ter um tubo, aqui eu vou ter outro, e assim por diante. E aí você faz aquelas entradas ocupando o fundo do reator. Dá para fazer assim também, sem grandes problemas. Aqui é isso. Aqui, olha que maluco, como que é um reator WASB, pessoal, porque isso aqui vai ser tudo projetado, tá? Quantos tubos tem que ter o fundo do reator? Ah, tem que ter 58 entradas. Para você ter 58 entradas, você vai ter que pensar numa logística de distribuição desse efluente muito elaborada. Por exemplo, o esgoto ele entra, vamos supor que eu tenho aqui 4 módulos de reator. Não, aqui são 6, né? Mas vamos, não, aqui acho que são 4 módulos, mas vamos pensar que são 4. Um módulo aqui, outro aqui e outros 2 que a gente não está vendo. Então, a primeira coisa que acontece, o esgoto bruto que chega, ele vai dividir em 1, 2, 3, 4. 4 compartimentos, cada um recebendo 1/4 da vazão. Chegando lá, vamos supor que isso aqui seja um módulo. Ó. Esse quadrado aqui que eu estou circulando com o mouse, ó, isso aqui seja um módulo. Então, ele vai entrar nessa parte central do reator WASB, que é essa parte aqui. Está vendo nessa imagem. Aqui, cada tubo desse vai ocupar uma região do fundo do reator. Está vendo esses tubos aqui? Ficando na superfície do WASB, ó. Cada tubo desse ele vai entrar no fundo do reator e distribuir uma parte da vazão lá, que é essa distribuição aqui. Então ele vai entrar nessa parte central, vai verter e vai cair nessas comportas individualizadas. Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, deve ter 10 tubos. Então vai entrar aqui um tubo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então são os 10 tubos que descem. Não sei se é 10, pode ser que seja 8, tá? Mas estou só exemplificando. Isso para cada módulo. Então, 1/4 da vazão que saiu daqui, entrou aqui, que distribuiu nesses 8 compartimentos, ou 10 compartimentos, não sei quantos tem certinho. O outro 1/4 da vazão entrou nesse outro ponto aqui, que vai distribuir também em 8 partes. Esse outro 1/4 aqui vai distribuir em outro ponto, que vai distribuir também em mais 8. Então é assim, isso é a dificuldade do WASB, é você conseguir representar isso e mostrar isso para a pessoa que vai construir e fazer o projeto bem feitinho nessa parte. Essa é a grande dificuldade, tá? Aqui eu já mostrei para vocês então como é que funcionava. Então como é que é o projeto? Primeiro, as tubulações de descida. Então vamos escrever aqui sobre tubos de distribuição do afluente. Então, o tubo de distribuição do afluente, ele vai ser daquela forma que a gente falou, tem que ter uma velocidade em torno aí de 0,2 metros por segundo. Isso para fazer com que, se você tem uma velocidade muito alta de descida, acaba levando bolha de ar também para o fundo do reator. Então, essa velocidade é para garantir que não vai ocorrer bolhas, que as bolhas não vão ser levadas para o fundo do reator. Então tem que ter essa velocidade. Quais são os valores recomendados de diâmetro? Recomendações isso aqui, tá? De 0 por 75 milímetros a 100 milímetros. São os valores recomendados. Não pode ser também muito lenta essa entrada, porque senão acaba entupindo com alguns sólidos que tem ali no teu esgoto que acabou passando. Então por isso que tem que ser uma tubulação com diâmetro um pouco maior para você ter, que você consiga fazer esse transporte. Na verdade, ele não pode ser muito pequeno, é isso que eu estou querendo dizer. Não tem nada a ver com velocidade. Ele não pode ser muito pequeno, senão entope. Porém, a extremidade desse tubo, então imagina um tubo descendo para o reator. Isso aqui vai estar submerso de lodo lá no fundo. Então isso aqui, imagina que aqui é o fundo do reator, né? Esse tubo descendo. Aqui no fundo é puro lodo. Então tudo isso aqui é lodo. Para você evitar o entupimento dessa saidinha, o que se faz normalmente é um afunilamento da saída, tá?
afunila um pouco essa saída para um diâmetro aí que varia de 40 a 50 milímetros, para você aumentar a velocidade de saída do teu efluente e fazer um jato de água ali na saída, fazendo com que o lodo não se acumule aqui nessa parte e não entope, né, essa saidinha aqui do teu sistema. Então, é o que eu vou mostrar para vocês no próximo slide, ó. É uma recomendação, tá vendo? Você desce o tubo e você vem, faz um bocalzinho de saída aqui, afunilado, para você aumentar a velocidade. Coloque esse tubo a uma distância aí de no máximo 10 a 15 centímetros do fundo. Eu posso ancorar também essa tubulação no fundo com esse apoio. E aí, com aquele diâmetro que eu falei para vocês, eu faço a área equivalente dela, né? E faço uma abertura nessa tubulação. Uma abertura aqui retangular e tudo mais. Garantindo a mesma área que eu vou ter nessa tubulação com diâmetro aqui de 40 a 50 milímetros, tá? Então, são formas de eu fazer a saída do tubo no fundo do meu tanque. A entrada a gente já viu, a saída, mas quantos tubos eu tenho que ter, Brito? É o próximo slide. Que é a área de influência de cada distribuidor. Para esgoto sanitário, então a área de influência do distribuidor. Isso para esgoto, tá? De repente vocês vão encontrar na literatura outras recomendações para outros tipos de efluente. Então essa área de influência, que eu chamei ele de área de AD, vai ser de 1,5 m a 3 metros quadrados. Ou seja, eu vou ter que ter um tubo para cada 1,5 m a 3 metros quadrados de área de fundo de tanque. Olha que maluco, vai ser muitos tubos que você vai ter. Aqui então vários autores, a recomendação dele, a CETESB recomenda 2, então vocês terem uma noção, algumas outras recomendações, alguns projetos feitos aqui, mais antigos, de 2,5 a 3, então esses são os valores usuais. E como é que eu calculo? Regra de 3. Vamos supor que eu adotei o da CETESB, 2. Então 2 metros quadrados, eu vou ter um tubo. Se eu tenho 100 metros quadrados, eu vou ter então x. X vai ser igual, então eu vou colocar 100 dividido por 2, vai ser igual a 50 tubos. Que é aquela equação que está ali no slide mostrando para vocês, mas tem coisa que nem vale a pena decorar a equação, porque é regra de 3 pura, tá? Simples, né, pessoal? E aí, 50, como é que eu vou pensar? Aí lá, né, você vê lá na planta do teu ASB, eu vou ter que fazer então um canal, vamos supor que eu vou fazer aquele do canal. Um canal que vai encher, aqui vai chegar meu esgoto bruto. Esgoto bruto. Aqui eu vou fazer 50 compartimentos. Para cada um com um tubo. Que vai descer no fundo do meu reator. Cada um num ponto específico. Vamos supor que cada um vai ocupar um ponto aqui do fundo. Para garantir que todo o fundo do meu reator fique ocupado. Aí quando eu vejo uma foto do fundo, né, um corte só do fundo, eu vou ter um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. Todos os 50 tubos distribuídos no fundo do meu tanque. Brito, é muito difícil, é muito difícil. Essa é a parte mais difícil, pode-se dizer assim, de fazer o projeto do ASP, tá? Continuando. Separador trifásico. Já vi uma função dele, né? Para que ele serve? Olha um separador daquele... Então aqui, vamos pensar, né? A gente já viu tudo isso. Então a partícula vai descer, o gás vai ficar no centro e o líquido vai sair aqui na canaleta. Então tem que ter esse defletor para garantir que o líquido não vai sair, que o gás não vai sair, né? O gás não vai escapar, beleza. Olha uma imagem em 3D daquele reator WASB. Olha que bacana, pessoal. Olha o separador trifásico. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6... 3, 6. Aqui os tubos de coleta do biogás, tá vendo? Todos esses tubos que estão no topo aqui do WASB é para coletar o biogás. E aqui um tubo central que está coletando todo o gás e mandando aqui para o queimador, por exemplo. Olha aqui que interessante. Então vamos ver uma visão isométrica desse separador. Olha aqui, ó. Então esse tanque já dá para a gente ter uma noção. Ele vai ter 10 metros de comprimento, né? Porque são 6 aqui. Então, ele vai ter que ir dessa parte até o final dele. Então, se ele tem 10 metros, meu tanque vai ter 10 de comprimento.
Aqui as distâncias dos furos para coletar biogás, ele pôs de 2,5, o diâmetro desse furo é de 75 milímetros, tudo que ele recomenda, tá? Aqui esse chapéuzinho no final, tá vendo que ele faz tipo um canalzinho de 20 centímetros, um pau mais ou menos, 20 por 19, tudo isso aqui ele que projetou. Um valor bom de se adotar, tá? Quando a gente for fazer projeto de WASB, um valor que a gente pode usar de recomendação aí. Na literatura a gente vai encontrar pouca coisa referente a isso, mas nesse projeto vocês conseguem ver. Então, primeira coisa que a gente vai ter que fazer, entendemos o separador, vamos calcular qual é a produção de biogás desse nosso reator. Primeira coisa, como é que eu calculo produção de biogás? Concordam comigo que a produção de biogás vai ser o seguinte: eu vou ter uma DQO, eu vou pôr em função de DQO, que é o que eles usam aí no projeto. Eu tenho uma DQO que vai ser a removida. Certo? O que é minha DQO removida? Vai ser o meu CS0 menos meu CS. Certo? Tudo isso aqui, quando ele remove, ele vira, ou ele vai virar metano, não é nem metano, né? Vamos colocar biogás, porque ele pode virar CO2 também, ou essa matéria orgânica consumida vai virar novas células. Não tem outro caminho, tá? Ou o que vai ser removido vira biogás ou novas células. Então, vamos pensar no que realmente vai ser convertido a esse biogás. Aqui, já coloquei direto ali CH4, que é o metano. Depois a gente consegue transformar, tá? Que o biogás tem mais ou menos 60% de metano, a gente consegue calcular a vazão total de biogás. Vamos lá. Para eu definir, então, qual que é a minha DQO que vai realmente virar metano, eu vou fazer para cá, tá? Que aqui vocês não vão conseguir ver. Então, eu quero calcular a minha DQO que vai virar metano. Como é que eu calculo isso? Nada mais vai ser do que a vazão CS0 menos CS, ou seja, o que foi a carga consumida menos aquilo que foi usado para crescimento celular. Y vezes vazão vezes CS0. Isso aqui é crescimento, tá? Se vocês olharem lá, crescimento celular. Então, tudo que vai ser transformado em metano é o que foi consumido, removido, menos o que virou crescimento. Aí vocês têm as unidades, né, que eu mostrei para vocês. Esse Y ele é tabelado ali de 0,11 a 0,23. Tudo ok. Tudo isso você já tem ali como parâmetro. Então, as unidades aqui, para ficar na mesma unidade, quilo por dia. Então, a vazão tem que ser metro cúbico dia. A concentração tem que ser quilo, metro cúbico. Sem grandes problemas. Com isso, eu calculo qual que é a DQO do meu sistema que foi convertida a metano. O que a gente faz depois? Depois, eu vou calcular com essa DQO, o valor de DQO, quanto de vazão de gás que isso equivale. Então, a gente tem que usar então aquela equação PV/nRT para transformar uma concentração em volume por dia. E quando a gente tem volume por dia, a gente tem vazão. Então, para converter massa de metano, que isso aqui está a unidade de quilograma de DQO, CH4 por dia. A gente quer transformar para unidade metro cúbico de metano por dia. Como é que a gente faz para transformar? Usa PV/nRT. Aqui eu já coloquei tudo transformadinho para vocês, tá? A equação simplificada aqui para vocês é vazão de metano vai ser igual a tua DQO de metano, né? Que a gente já calculou, dividido por K, que é a função da temperatura. E esse K é entre PV/nRT. Então, esse K vai ser igual a P vezes uma constante, que essa aqui, na verdade, corresponde a 1 mol de metano, que é 64 gramas de DQO por mol, dividido por R vezes T em Kelvin, 273, mais a temperatura em graus Celsius. Então, se eu tenho 20 graus, o T vai ser 20. E aí eu jogo o T aqui nessa equação e calculo a vazão de produção de metano.
Tendo a vazão de produção de metano, eu sei que a minha vazão de biogás vai ser igual à vazão de metano mais dos outros gases. E eu sei que o metano equivale, como está aqui no slide, de 60% a 80% do biogás. Então eu faço regra de 3. Se, sei lá, vamos pôr metade, 70% equivale à minha vazão de metano, quando eu tenho 100%, que é o meu biogás, vai equivaler à minha vazão de biogás. Aí faz as continhas aqui, sabendo a vazão de metano, a gente calcula a vazão total de biogás no nosso sistema. Muito simples, pessoal, tá vendo? Só saber que o que vira metano é o que é removido, menos o que cresce. Fazendo isso, eu preciso transformar, eu uso o PVNRT, usando direto aqui nessa equação. Eu coloco a minha vazão, meu metano, que virou CO2, a minha DQO, que virou metano, divido por esse K, que usa o PVNRT, e já transformo isso em vazão de metano. Vazão aqui, metro cúbico, dia. Se eu quiser calcular a vazão de biogás, eu uso regra de 3, sabendo que o meu biogás tem em torno de 60% a 80% de metano. O R é a constante dos gases, é tabelado. O K, já falei para vocês, corresponde ao mol de metano, beleza. O P é a pressão atmosférica, um ATM, normalmente está na pressão atmosférica fazendo essas reações, tudo certinho. Não vamos ter problemas para fazer esses equacionamentos aqui. Ô Brito, e normalmente dá problema essa parte de separador trifásico. Pessoal, dá muito problema isso, se não for muito bem projetado. Inclusive, se você não tem um preliminar muito bom, vamos imaginar aqui o separador trifásico, tá? Num reator. Então vamos imaginar aqui o separador, né? Se você não tem um preliminar muito bom, começa a acumular sujeira aqui nessa parte, que eles chamam de escuma. E essa sujeira faz com que o biogás não consiga escapar para ser coletado aqui para a tubulação de coleta de biogás. E quando isso não escapa, ele vai acumulando, acumulando e rompe essa estrutura aqui. Outra coisa, se você não sabe para que serve isso aqui, o separador trifásico, você pode ter problemas de geração de odor, né? Porque isso aqui tem que ser queimado, você tem o H2S sendo coletado. Então, um exemplo que eu dou na empresa, eles tinham tanto problema com escuma, quanto que o sistema ele dava um cheiro, gerava um odor por ser anaeróbio, e eles fecharam essas válvulas que faziam o descarte aqui do líquido, do gás, sabe? Então imagina, o gás está sendo coletado no separador trifásico, essas válvulas que conectavam aqui estavam todas fechadas quando a gente foi lá, porque ele produzia cheiro e o pessoal da empresa não queria esse cheiro, eles viam quando eles fechavam aqui, melhorava. Claro, né? Você não tinha mais o gás sendo produzido e sendo encaminhado aqui para o queimador, que não queimava, na verdade. Então, qual que era o problema? Isso ficou tampado, foi acumulando escuma aqui também, todo o sistema de separador trifásico rompeu, estourou e ficou na superfície do reator. Isso aqui é um perdido, tá? O reator está perdido, você não consegue fazer muita coisa, a não ser tirar tudo e trocar e pôr novo, tá? Então aqui é um problema de uma falta de uma operação adequada. Ô Brito, isso aqui é comum, é mais comum do que vocês imaginam, pessoal. É mais comum do que vocês imaginam, tá? Infelizmente. Tanto com formação da escuma, quanto com essa parte de operação feita de forma inadequada. Como é que eu projeto esse separador trifásico? Ele tem as alturas que a gente já falou, né? Da zona de decantação. E ele tem uma inclinação aqui, ó, com relação à horizontal, que é igual ou superior, então é maior ou igual a 45 graus. Ou seja, ele não pode ser pouco inclinado. Vou pôr um só porque ocupe todo o meu reator. Não pode, porque você acaba tendo uma região muito grande, espalhar ali o biogás, você não consegue fazer esse vamos dizer, encaminhamento dele, né? Você não consegue fazer esse direcionamento dele no teu sistema. Então ele tem que ser de 45 ou maior. Mas eu posso fazer bem pequenininho? Pode. O problema é que você vai ter um monte de sisteminha desse. Então normalmente 45, 55 são as medidas ideais aí que o pessoal usa para essa inclinação, tá? Então são valores bem usados. O que mais que é importante a gente projetar aqui, pessoal? Essa zona de decantação que eu falei para vocês. Vou até virar a folha aqui para a gente conseguir entender certinho. Então vamos imaginar o seguinte. Eu tenho aqui, né? Pensar só na parte de cima do reator.
Aqui, meu separador trifásico. Beleza, está funcionando certinho aqui. Tudo bem projetado. E eu tenho essa tubulação aqui de coleta do meu efluente. Vamos supor que eu vou pôr uma canaleta aqui de coleta, né? Então meu esgoto ele vai verter aqui. Desse lado também tem minha canaleta de coleta. Meu esgoto vai verter ali. Então isso aqui é o meu ASB que eu projetei. O que acontece? A partícula ela pode escapar uma partícula aqui, né? E pode vir para essa região do reator. E eu quero que ela retorne. Mas para isso, essa velocidade aqui com que a partícula sobe, né, tem que ser menor do que a velocidade de sedimentação dela. Ou seja, eu tenho que garantir que mesmo aqui na superfície, a minha partícula ela vai ter velocidade próxima àquela velocidade ascensional do reator. Tá vendo? De 0,6 a 0,8 mais ou menos, um pouquinho, pode ser até um pouquinho maior. E por que eu tenho que garantir? Se você garantiu aqui embaixo, teoricamente não está garantido aqui em cima também, Brito? Então vamos parar para pensar. Velocidade a gente já viu que é vazão por área. Se eu diminuo a área para uma mesma vazão, eu aumento a velocidade. E o que acontece na superfície de um ASB? Ó, esse dispositivo aqui, ele perde uma certa área, tá vendo? Porque ele tem um certo comprimento e ele vai ir por toda a extensão do reator. Então vou imaginar o reator aqui, ó, em 3D. Tentar fazer uma coisinha 3D aqui, né? Ó, isso aqui vai por todo o reator, tá vendo? Ó. Então eu perdi essa área de superfície do meu reator. E o que mais? A canaleta aqui, ó. A canaletinha que eu tô mostrando aqui pra vocês. Isso aqui eu perdi a área também. Então a gente tem uma canaleta aqui, ó. Toda essa área da canaleta, do líquido, né? Vai ser perdida. E vai sobrar uma área menor superficial. Essa área superficial é o que é utilizada para calcular a taxa de aplicação hidráulica. Taxa de aplicação superficial, na verdade, né? Taxa de aplicação superficial, que nada mais é do que vazão pela área superficial. A área superficial seria a área total do reator menos as áreas que não são mais lâmina de água, né? As áreas que você perdeu devido ao separador trifásico e aos dispositivos de coleta de efluente tratado. E esse valor de taxa tem que estar aqui para vazão média de 0,6 a 0,8, para vazão máxima aqui menor que 1,2 e assim por diante. Ô Brito, mas eu cheguei lá, fiz a conta e não deu. Eu perdi muita área na superfície. O que eu posso fazer? Aí aquela ideia do reator circular. A gente, ao invés de fazer do circular ou do retangular, pode ser assim também. Ao invés de a gente fazer a parede desse formato, a gente pode fazer o seguinte, ó. Uma parte maior forma tipo um tronco, ó. E formando assim. Meu separador aqui. Aqui meu reator, né? E isso aqui vai dar justamente, mesmo eu perdendo a área aqui, tanto do separador quanto a área do coletor de efluente tratado, eu ainda tenho uma lâmina de água suficiente para garantir a taxa de aplicação superficial. Então sempre temos que pensar nisso. Se não deu certo, eu vou lá, aumento. Ou eu vou tirando as estruturas, faço isso aqui um pouco mais fino, coloco menos canaleta de coleta do efluente e assim por diante. Tá bom? Então assim, essa aqui é uma parte meio difícil de fazer também, mas a gente tem que imaginar esses desenhos que vocês vão ver depois na aula, tentar entender o que eles representam, tá? Acho que deu para entender bem pelo slide. Aqui é um outro ponto muito interessante. Tá vendo como o ASB ele é cheio de detalhezinho? Vamos pensar no mesmo reator aqui, tá? Vou fazer ele de novo aqui. Vamos fazer aqui o defletor, separador. Agora eu tenho uma outra região que é por onde o líquido vai passar para entrar na minha zona de decantação. A velocidade com que o líquido passa aqui é o que a gente chama de velocidade de passagem para o decantador. Olha que interessante. Então, pessoal,
até essa velocidade eu tenho que controlar. E a gente sabe que velocidade, isso aqui é uma coisa que a gente sempre tem que lembrar, é vazão por área. Então vamos imaginar aqui, esse nosso sisteminha aqui, vou fazer ele aqui embaixo de novo. Aqui é difícil mostrar, tá, pessoal? Então se tiver alguma dúvida na hora que estiver fazendo o projeto, a gente conversa depois. Vou fazer aqui, ó. Separador trifásico, tudo. Vamos imaginar que essa velocidade vai ter essa distância aqui, ó. Para o líquido passar. Chamar de Dzinho minúsculo. E aqui também vai ter a mesma distância, né? Entre a parede e o separador. Vou chamar de Dzinho minúsculo. E aqui está entrando uma vazão Q no meu sistema. Eu sei que essa velocidade tem que ser controlada. Tem que ser ali para a vazão média menor que 2. Entre 2 e 2,3, mas tem que ser menor que 2. Então aqui está sendo minha vazão. Como é que eu faço para garantir que o que vai passar aqui vai ter uma velocidade baixa, pessoal? Bom, vamos lá. Vazão eu sei que velocidade na passagem é igual a vazão pela área de passagem. Qual que é a área de passagem? Essa aqui seria a área de passagem. Qual é essa área de passagem, pessoal? Essa área de passagem, se vocês olharem aqui, imagina que esse reator ele continua, né? Ó. E esse separador também, né? E ele vai ter essa distânciazinha. Então, esse separador ele vai ter o comprimento total do reator. Então, isso aqui, considerando isso aqui o comprimento, vou chamar isso aqui de L. Ele vai ter o comprimento total do reator. E qual é a distância que ele vai ter entre o separador e a parede? A gente já chamou de D. Mas, como vai ser metade da vazão para cada lugar, então eu vou somar os dois D. Então, essa minha área para esse sisteminha vai ser igual... minha velocidade de passagem, né? Vazão dividido por 2 vezes D vezes o comprimento do meu reator aqui, que eu chamei de L. É o comprimento em que está o meu separador trifásico, tá? Esse comprimento aqui. Sabendo o L, que eu já defini lá no começo, em função da dimensão do meu reator, sabendo a vazão de projeto que a gente tem e adotando uma velocidade de passagem, eu calculo o quê? O D. E esse D vai ser essa distância entre o separador e a parede. Ô Brito, mas e se eu tiver igual naquele outro projeto que eu tinha 6 separadores? Tudo bem, pessoal. Não tem problema. Ó. 6, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 separadores. Então, cada um eu vou ter uma certa distância. Aqui D, aqui um outro D, aqui um outro, aqui outro, aqui outro. Então, cada ponto onde eu vou ter uma coleta de esgoto aqui em cima, vai passar um pouco da minha vazão. Então, vamos supor que aqui seja pontos de coleta. Eu vou somar esses D. Aqui vai ser, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes D vezes o comprimento total do meu reator. Chamando aqui ele de L, nesse comprimento, que seria o comprimento do separador trifásico também, dividido pela vazão. E aí a gente consegue definir exatamente qual que é esse intervalo D entre um separador e outro. Se tiverem dúvidas, a gente conversa só numa aula para explicar isso ao vivo, que é mais fácil entender. Talvez assim não fique tão claro, mas é a forma que eu tento explicar melhor aí para vocês. Então vamos continuar. Para coletar o meu efluente, pessoal. Então eu já falei para vocês que é na superfície, através de canaleta. Então mostrei para vocês. Eu posso ter um ASB aqui. Se eu tenho um separador só, eu posso colocar, da forma que eu falei para vocês, um de cada lado. Um aqui, um outro aqui. Beleza, está resolvido. Se eu tiver 2 separadores, vamos supor que eu tenho um ASB retangular aqui, que eu tenho um separador, outro separador. Eu posso colocar um aqui. Posso colocar um aqui no meio, que vai coletar desses 2, e um outro aqui. Beleza. Normalmente, o pessoal às vezes apoia para esses de 2 aqui. Vamos supor que eu tenho 2. Ou mais, tá? Vamos supor 2. 1, 3. Vamos supor 3. 2, 3. Normalmente, o pessoal apoia aqui também, ó. Tipo, coloca esse aqui aqui. Aqui ele faz um apoio no próprio separador trifásico. Um aqui, um aqui. Um aqui, um aqui. E um de saída aqui. Sempre para garantir o nível de água aqui no teu reator.
Então você pode fazer essa distribuição de várias formas. O tubo perfurado, ao invés de a gente colocar essa canaleta, a gente colocaria um tubo, como está mostrando aqui na imagem. E esse tubo, por ele ser perfurado, a água vai entrar nele e vai transportar essa água até o canal aqui na lateral, que vai fazer o transporte e mandar o meu efluente para um outro sistema, para um outro tratamento, ou já para a destinação final, que seja o lançamento em rio ou tudo mais. Pode fazer também aquele jeito que eu mostrei para vocês. Eu tenho um tanque aqui, os separadores tudo aqui, né? E eu faço só um tubo aqui de saída. Então a água vai verter aqui, né? O esgoto vai verter aqui, nesse canal de saída aqui, e ele vai entrar por essa outra lado aqui, nesse canal em que eu vou ter aqui o esgoto entrando, aqui os compartimentos individualizados, que é aquela imagem que eu mostrei para vocês. O esgoto saindo só em um compartimento. Por que isso aqui é ruim? Porque acaba criando uma zona preferencial muito alta aqui pela essa velocidade de saída. Então o que normalmente se faz? Instala-se canaletas aqui no meio que vai ligar a coleta do esgoto por toda a extensão do reator e daqui a água escoa, o esgoto tratado escoa e cai aqui nesse canal. Aí sim vai fazer tratamento final, o lançamento em curso d'água. Então aqui se instalaria essas comportinhas aqui para coletar e mandar isso pro... Então entre um separador e outro, uma canaleta dessa seria importante para fazer esse transporte. Tá certo? Bom, quase finalizando. Então tem a produção de lodo, muito simples também. A produção de lodo a gente já viu, inclusive. Vou colocar aqui a produção de lodo. Vai ser o Px, ou P lodo, que eu coloquei ali, vai ser igual o Y vezes a DQO aplicada ao sistema. Sendo essa DQO aplicada aqui um valor de 0,1 a 0,2 kg de SST por quilo de DQO aplicado. Simples, joguei aqui, DQO, a unidade é quilo por dia. Não, DQO, a carga de DQO, né? Isso aqui não é concentração, tá? Isso aqui é a carga de DQO aplicada. E carga a gente já viu que é vazão vezes concentração. Vezes o Y, saiu a minha produção de lodo. Qual que é a unidade dessa produção de lodo? Quilo de SST por dia. Ô Brito, eu quero isso em volume. Tudo bem, vou transformar massa em volume, eu uso o quê? Densidade. Então, para eu calcular a produção volumétrica, nada mais vai ser do que esse volume de lodo que eu quero. Vai ser a minha produção de lodo, que a gente já calculou, dividido pela densidade do lodo, vezes o teor de sólidos ou concentração do lodo. É a mesma coisa. Então, vou pôr aqui teor de sólidos. Então, isso aqui seria o teor de sólidos ou concentração. Essa densidade do lodo, que é muito semelhante à da água, né? Porque 90 e poucos por cento do lodo, quase 99% do lodo é água, que é 1020 a 1040 quilo por metro cúbico. Tenho isso, tenho o teor de sólidos do lodo que a gente já viu, que é em torno de 10%, dependendo da altura do lodo, de 3 a 10%. Defino o meu volume de lodo produzido. Esse P a gente tem, calculamos aqui atrás. Definir o volume. Muito simples, aqui a gente já fez para todo o sistema, tá? Por isso que eu estou passando mais rápido. Fizemos para lagoa, fizemos para lodos ativados. Calculo a produção, dessa produção calculo em função do volume de lodo produzido. O que mais? Para inocular o reator, e esse aqui é o último parâmetro que a gente vai ver, que é o último parâmetro do ASP. Eu quero calcular qual que é o volume de lodo que eu vou pegar para inocular o reator. Ou seja, isso aqui é para dar partida no sistema. Como que eu calculo a quantidade de lodo que eu vou ter que comprar ou vou ter que receber de doação de alguém para inocular um sistema?
É muito simples. A gente volta no conceito de carga biológica. O que é carga biológica? Já vimos. Carga biológica é igual carga dividido pela massa de micro-organismo, né? Ou seja, a massa de lodo aqui. Olha que interessante. Então, se eu quero saber a massa de lodo, de micro-organismos, né? Nada mais vai ser do que a vazão vezes a concentração dividido pela carga biológica que eu quero. E essa carga biológica que eu quero é a carga biológica da partida do reator. Se vocês olharem lá no slide no começo da aula, tem os valores de partida do reator. E quando eu faço essa divisão da minha carga aplicada pela minha carga biológica, vai dar a unidade massa de lodo. Quilograma de SST ou SVT. Não é sólido suspenso, sólidos totais voláteis. Então vai dar a unidade de quilograma de sólidos totais voláteis. Vamos ver? Carga biológica. Qual que é a unidade disso? Vamos voltar lá. Comecinho da aula. Carga biológica, a unidade é quilograma de QO por quilograma de STV por dia. Então, coloquei lá ao contrário aqui. E isso aqui, a vazão. Vamos colocar metro cúbico dia. E concentração, vamos colocar aqui quilograma de DQO por metro cúbico. Só fazendo balanço de unidades, tá? Para vocês verem. Vai cortar quilograma de DQO com quilograma de DQO, metro cúbico, dia com dia. Sobra quilo de STV, sólidos totais voláteis. É a unidade de massa de lodo. Só que eu quero calcular o volume de inóculo que eu vou comprar. Ah, Brito, de novo eu vou cair na densidade? Vai, de novo vai cair na densidade. Porque eu sei que o volume vai ser igual a massa de lodo dividido pela densidade vezes o teor de sólidos do lodo. Aqui é o mesmo teor de sólidos que a gente já viu. Densidade, mesma coisa, de 1020 a 1040. A massa a gente acabou de calcular aqui em cima. E a gente consegue definir o volume. X metros cúbicos de lodo com essa concentração de sólidos, com esse teor de sólidos. Tudo bem, pessoal? Vocês viram como tem bastante coisinha? Para vocês fazerem o projeto, vocês vão ter que assistir essa aula, acredito eu, mais de uma vez, porque essa aula ficou longa, não tem jeito de fazer uma aula mais curta que isso. Assiste devagar. Ô Brito, eu esqueci algum outro parâmetro. Deixei no final aqui do slide todos esses parâmetros que a gente conversou, com os valores deles para serem adotados, tá? Então tá todos, tá vendo aqui? Tem bastante coisa. Tudo que vocês vão precisar para fazer um projeto de WASB. Tudo bem? Então a gente vai conversando sobre o WASB. Vamos ter aulas de dúvidas para falar sobre o reator. E qualquer dúvida eu estou à disposição nas aulas de quarta-feira. Ou na nossa aula síncrona, né? E agradeço aí a participação de todos. Um grande abraço.